Guerra na Ucrânia. Tropas russas invadem a capital Kiev. Bombas atingem prédios, casas e estradas e a cidade está sob cerco das tropas russas. Presidente ucraniano faz um apelo para a população resistir com coquetéis Molotov e proíbe homens com menos de 60 anos de deixarem o país. O drama dos refugiados que cruzam a fronteira com a Ucrânia. A ONU estima que mais de 50 mil pessoas já deixaram o país. No Brasil, a situação da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, após a tragédia das fortes chuvas. E ainda, a comunidade ucraniana no Brasil articula um movimento para receber os refugiados de guerra. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A invasão russa à Ucrânia chegou ao segundo dia com bombardeios à capital Kiev. A cidade ucraniana está cercada pelas tropas da Rússia. Sirenes de ataques aéreos soaram sobre a cidade de 3 milhões de pessoas, onde algumas estavam abrigadas em estações de metrô. Testemunhas relataram explosões também em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. E alarmes foram acionados em Lviv, no oeste do país, que passou a adotar toque de recolher. Lviv passou a abrigar desde 14 de fevereiro a embaixada dos Estados Unidos, que deixou Kiev. Autoridades relataram fortes combates na cidade de Sumy, no leste. Veículos militares locais entraram na capital para a defesa do território contra os russos, afirmou o ministro do Interior. O prefeito de Kiev já tinha afirmado que a cidade entrou em uma fase defensiva. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que mais de 1.000 militares da Rússia foram mortos desde o início da invasão. O ministério também disse que derrubou diversos mísseis e aeronaves dos inimigos. Enquanto as forças russas avançam, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu à comunidade internacional que faça mais e afirmou que sanções anunciadas até agora não são suficientes. Zelensky telefonou para Joe Biden, líder dos Estados Unidos, para buscar assistência de defesa e a criação de uma coalizão anti-guerra. O governo da Ucrânia afirmou que as forças russas devem entrar em breve em áreas fora da capital, que as tropas locais defendem posições em 4 frentes. Foram distribuídas armas a civis e pedido a moradores que ajudem na resistência à invasão, protegendo a capital. Um folheto com instruções passo a passo sobre como produzir bombas de gasolina improvisadas foi publicado na conta do Ministério do Interior nas redes sociais. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a Aliança Militar do Ocidente irá reforçar a presença de tropas no leste da Europa. A ONU estima que cerca de 5 milhões de pessoas devem fugir para o exterior. Moldávia, Romênia e Polônia são os principais destinos dos refugiados. E o presidente russo Vladimir Putin disse hoje ao exército ucraniano para tomar o poder em Kiev e derrubar o presidente Volodymyr Zelensky, assim como os membros do seu governo. O chefe de Estado russo ainda chamou os membros do executivo de neonazistas e viciados em drogas. Na verdade, eles fazem o que terroristas fazem no mundo. Apesar da insistência no que chama de desnazificar a Ucrânia, o presidente Zelensky é judeu. Putin garantiu que não combate unidades do exército e sim formações nacionalistas que usam civis como escudos humanos. Mais uma vez eu apelo aos militares das Forças Armadas da Ucrânia. Não deixe que neonazistas e ultranacionalistas ucranianos usem seus filhos, esposas e idosos como escudos humanos. Tome o poder em suas próprias mãos. Parece mais fácil um acordo entre nós do que com essa gangue de viciados em drogas e neonazistas que se estabeleceram em Kiev e fizeram todo o povo ucraniano como refém. Moscou descreve as autoridades ucranianas como neonazistas ou junta desde 2014, quando eclodiu uma guerra no leste da Ucrânia entre separatistas pró-Rússia e forças de Kiev. Na quinta-feira, a Rússia iniciou uma invasão à Ucrânia com ataques aéreos em todo o país. Os presidentes da China e da Rússia conversaram por telefone nesta sexta-feira. Na ligação, Xi Jinping pediu a Putin que negocie com a Ucrânia.
Desde o início da operação russa na madrugada de quinta, Pequim manteve uma linha diplomática cautelosa em relação à crise, recusando-se a rotular como uma invasão. A soberania e integridade territorial de todos os países deve ser respeitada e garantida. Os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas também devem ser garantidos. Esse é o princípio que a China tem consistentemente mantido e também as normas básicas que governam as relações internacionais que todos os países devem aderir. Ao mesmo tempo, também vemos um contexto histórico complexo e único por trás da questão ucraniana e entendemos que há preocupações legítimas da Rússia sobre questões de segurança. A China sustenta que a mentalidade de Guerra Fria deve ser abandonada e um equilibrado, efetivo e sustentável mecanismo de segurança europeu deve ser formado com diálogo e negociação. De acordo com a imprensa chinesa, Putin explicou as razões pelas quais a Rússia lançou o que foi chamado de Operação Militar Especial e disse a Xi que tanto a OTAN quanto os Estados Unidos ignoraram as preocupações da Rússia. O líder russo também afirmou a Xi que está disposto a manter conversas de alto nível com a Ucrânia. E a Ucrânia informou que registrou dados preocupantes de radiação na usina nuclear de Chernobyl, que caiu nas mãos do exército russo no dia anterior, enquanto Moscou afirmou que tudo estava sob controle na área. Em meio à ofensiva armada de Moscou na Ucrânia, Kiev ressaltou mais um ponto de preocupação: a radioatividade. De acordo com Kiev, houve um aumento nos indicadores acima dos níveis de controle. A medição não pôde ser verificada porque todos os funcionários foram retirados do local. O parlamento ucraniano também indicou que o sistema de controle automatizado havia registrado um aumento de raios gama, um sinal de radioatividade, mas sem especificar o nível. Por sua vez, um porta-voz do exército russo assegurou que não há necessidade de se preocupar com a segurança do reator que explodiu em 1986. O pior acidente nuclear da história ocorreu em Chernobyl, na Ucrânia, então uma das 15 repúblicas soviéticas, quando um reator localizado a cerca de 100 quilômetros da capital Kiev explodiu, contaminando até 3/4 da Europa, especialmente Ucrânia, Rússia e Belarus. Quase 350 mil pessoas tiveram que ser retiradas de um perímetro de 30 quilômetros ao redor da usina. O número de vítimas é motivo de controvérsia até hoje. A invasão russa à Ucrânia gerou uma onda de fuga em massa. A ONU estima que mais de 50 mil pessoas já deixaram o país. A informação foi dada pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Ele detalhou que a maioria dos cidadãos foi em direção à Polônia e Moldávia e muitos outros se dirigem para as fronteiras. Também há muita gente seguindo para a Hungria e Romênia. Na véspera, a ONU informou que já havia cerca de 100 mil deslocados internos na Ucrânia por causa do conflito. As pessoas estão preocupadas porque não sabem quando isso vai acabar. Elas esperam que piore. Começou agora e todo mundo que pode está fugindo, assim como eu. Grande também agradeceu aos governos e cidadãos dos países que deixam suas fronteiras abertas e acolhem os refugiados. A Rússia iniciou uma invasão da Ucrânia na madrugada de quinta-feira, com bombardeios em todo o país, inclusive na capital Kiev. Desde então, teve início a fuga desesperada de milhares de cidadãos em busca de segurança. E vamos falar agora ao vivo com Tito Lívio Barcelos Pereira. Ele é mestre em ciência política pela Universidade Federal Fluminense e geógrafo pela USP sobre a guerra na Ucrânia. Boa noite, Tito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal das 18h30, mais uma vez. Você nos ouve, Tito? Você nos ouve? Eu não consigo escutar as perguntas. Bem, então... Alô? Nos ouve, Tito? Agora sim. Agora eu escuto. Então, muito obrigada pela sua participação, Tito, mais uma vez aqui no Jornal das 18h30. Bem, neste segundo dia de ataques, a chegada aí a Kiev, qual o cenário dessa guerra hoje? Bom, boa noite, Alice. Boa noite a todos os espectadores da RIT TV. Bom, não completamos 2 dias de guerra, né? Estamos ainda em situações muito preliminares, mas o que podemos ver foi
além da completa destruição das defesas antiaéreas ucranianas e da infraestrutura militar pela aviação russa e pelos seus mísseis de cruzeiro, né, numa estratégia de choque de pavor, levando um poder de fogo avassalador, você vê a concentração de forças russas já na capital Kiev, antes mesmo de tomar outras cidades principais, o que implica, aparentemente, de que a estratégia russa não está na anexação e ocupação territorial do território ucraniano, visto que isso traria muitas consequências, mas sim a ideia de cercar a capital ucraniana e forçar o governo ucraniano a uma submissão. Tanto que hoje coincidiu, né, com o presidente Putin forçando o governo, os militares ucranianos, as forças armadas, a aplicar um golpe de Estado no governo Zelensky. E hoje o presidente chinês Xi Jinping conversou aí com o presidente da Rússia, né, Vladimir Putin. Qual a posição da China? Ela é crucial aí para a votação da resolução da ONU? Então, a posição da China é crucial, porque como tem a votação da resolução da ONU, né, a China ela pode ter um papel fundamental em condenar ou legitimar a intervenção russa. Então, ela, como membro permanente do Conselho de Segurança, com o poder de veto, se ela votar a favor da integridade territorial da Ucrânia, isso colocaria um constrangimento enorme na posição russa, né? Assim como os outros membros do Conselho de Segurança, os membros não permanentes, que no caso seria países como Brasil e Índia. Então, essa votação do Conselho de Segurança é fundamental para que o mundo mostre unidade e condenação para essa escalada militar. Porém, ao mesmo tempo, dependendo da votação, o mundo pode mostrar uma certa conivência, reconhecendo os interesses russos e constrangendo, frustrando as aspirações dos países ocidentais. Tá ok, então muito obrigada, Tito Lívio Barcelos Pereira, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal das 18h30. Uma boa noite. Muito obrigado. Você vai ver ainda nesta edição a situação da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, após a tragédia das fortes chuvas. E ainda a comunidade ucraniana no Brasil articula um movimento para receber os refugiados de guerra. Os detalhes você acompanha em instantes. Até já. Estamos de volta, são 18h45 pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com o repórter Anderson Nascimento com informações desta sexta-feira do estado do Rio. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A sexta-feira amanheceu pesada para trabalhadores que costumam utilizar o sistema de transporte do BRT por conta da paralisação do serviço. Funcionários do BRT do Rio de Janeiro entraram em greve na madrugada desta sexta-feira. Os rodoviários pedem melhores condições de trabalho, mais segurança e reajuste nos salários. A prefeitura afirma que a greve é ilegal e o prefeito Eduardo Paes diz que o movimento é obra dos empresários. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários do Rio afirma que cerca de 480 motoristas que trabalham nos 3 corredores do BRT cruzaram os braços. Eles reivindicam um novo contrato que inclua direitos como férias, pagamento de horas extras, além de contratação dos funcionários afastados pelo INSS.
A Prefeitura do Rio, por meio da empresa Mob Rio, orienta a população que procure outra alternativa de transporte público para se locomover. Agora, sobre segurança, a Polícia Civil prendeu 6 homens durante uma operação contra a milícia em um condomínio próximo à comunidade Rio das Pedras, zona oeste do Rio, na noite de ontem. Um dos presos é o miliciano Fabiano Cordeiro Ferreira, conhecido como Mágico e considerado um dos chefes da milícia. De acordo com a polícia, a operação é consequência de uma investigação de cerca de 2 meses, que faz parte do projeto Cidade Integrada. Durante a operação, os agentes apreenderam celulares, joias, armas e munições, além de 3 motos e um carro. Hoje, o governo de São Paulo enviou a Petrópolis uma nova equipe de bombeiros e cães farejadores para ajudar no resgate de vítimas das chuvas na região. 2 cachorros foram enviados para substituir as cadelas que já estavam no local desde a semana passada. Ao todo, segundo o governo paulista, 24 militares vão atuar nas atividades de busca. Segundo a Polícia Civil, ainda estão desaparecidos pelo menos 33 pessoas. Desejamos que esse tormento passe o mais rápido possível. É com você, Maria Alice. Obrigada, Anderson, pelas informações. Vamos mudar de assunto, então. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de um encontro sobre vacinação na ONU, nos Estados Unidos. Os desafios de produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19 estão entre os temas a serem debatidos. Marcelo Queiroga e a comitiva brasileira estão nos Estados Unidos e devem ficar até sábado para participar de um debate temático na Organização das Nações Unidas sobre o combate à Covid por meio da imunização. No encontro, os participantes vão debater os desafios para a produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a nota divulgada pelo Ministério da Saúde, a agenda de Queiroga prevê uma reunião de trabalho na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington, com a diretora-geral da instituição. Na pauta estão assuntos como a estruturação do Sistema Único de Saúde e o fortalecimento da vigilância em saúde. O ministro também se encontra com o presidente e diretor executivo da Fundação de Pesquisa Cardiovascular da Universidade de Colômbia, em Nova York, para conhecer mais detalhes sobre as pesquisas conduzidas no setor da imunização. E a Anvisa aprovou hoje o primeiro autoteste de saliva para a Covid-19 no Brasil e o terceiro autoteste de cotonete no nariz também foi autorizado. O primeiro autoteste para a Covid-19, que usa a saliva para detectar a presença do vírus, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E um outro autoteste, que faz a coleta pelo cotonete no nariz, também foi liberado. Os testes aprovados vão ser fabricados no Brasil. Com os novos registros, existem agora 4 autotestes para a Covid aprovados pela Anvisa. Para obter o registro, os produtos foram avaliados quanto à segurança, ao desempenho e ao atendimento aos requisitos legais exigidos dos autotestes. A Anvisa informou que um dos principais pontos de análise é que as instruções de uso estejam em linguagem simples, que permita a qualquer pessoa entender as orientações e utilizar o teste. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com as atenções globais voltadas para os próximos passos e consequências da invasão da Rússia na Ucrânia. A moeda norte-americana subiu 1,01% e encerrou o dia cotada a R$ 5,156 na venda. Como resultado, a moeda rompeu a série de 6 semanas consecutivas de queda e marcou a segunda semana positiva desde o começo do ano. A imigração de ucranianos para o Brasil é centenária, remete ao final do século XIX. Famílias inteiras embarcavam rumo à América com o sonho de construir um novo futuro frente à crise agrária que assolava a Europa. O som das bombas que explodem na Ucrânia ecoa em todo o mundo e, além dos estilhaços, espalham tristeza. Chega um momento assim que é difícil até de expressar, assim, ó. É um sentimento tão profundo assim que emociona muito a gente que tem familiares lá, a gente passa por momentos sem palavras, sabe? É um momento assim que, por a gente ter
parentes lá, a gente se sente muito mal mesmo. O André faz parte da comunidade ucraniana que vive no Brasil. A última vez que ele esteve na Ucrânia foi em 2019, mas toda semana conversa com os parentes que vivem lá, especialmente os primos. Na verdade, assim, tem lugares lá que foram atacados, tem lugares que ainda não foram, mas assim, hoje eu liguei para uma parente, uma prima, ela me relatou que no lugar onde eles estão foram suspensas as aulas, o trabalho deles também eles têm que ficar em casa por ordem lá do governo. Ao todo, a comunidade da Ucrânia no Brasil conta com cerca de 600 mil pessoas, entre descendentes e imigrantes. A maior parte vive no estado do Paraná. Nessa semana, inclusive, eles realizaram em Curitiba um protesto contra a guerra no leste europeu. A cidade de Prudentópolis, que fica a 200 quilômetros de Curitiba, é conhecida como Pequena Ucrânia. Isso porque 75% da população local são descendentes de ucranianos. E a cultura e os costumes do país são bastante presentes por aqui. Uma história que começou em 1891, quando os primeiros imigrantes chegaram. A grande parte da imigração que está aqui no Paraná, ela chegou no final do século XIX. Né? Em 2 anos, 1895 e 1896, foi 2 anos assim, de uma imigração massiva. Vinham navios e navios que passavam ou de Hamburgo ou de Gênova com ucranianos. Esse período deveu-se, na Europa, à crise agrária, quer dizer, com excesso populacional e pouca terra para o trabalho. E o Brasil, que vinha do final da escravidão, ele buscou essa mão de obra europeia para colonizar, sobretudo, o sul do país. E em nome dessa história centenária, 5 cidades do Paraná estão articulando um projeto para ajudar os ucranianos que querem fugir da guerra. A ideia nasceu entre a própria comunidade ucraniana do Brasil, mas ganhou apoio até do governo do estado. E o objetivo é oferecer abrigo aos refugiados, de forma temporária ou até definitiva, para quem quiser começar uma nova vida, como aconteceu com os pais e avós deles. Sim, isso também está aberto e já me ligou aqui da chefia da Casa Civil do Governo do Estado, né? E tenho já as prefeituras de Malé, de Prudentópolis, Maringá, Campo Mourão, se colocando à disposição, e eu acho que mais municipalidades vão se somar nesse processo. Tudo que o André quer é ver os amigos e conterrâneos longe dos horrores da guerra, mas acha que deixar a terra natal vai ser difícil para muitos ucranianos. A gente sempre, toda vez que a gente liga, quando a gente tem contato, a gente faz um convite para eles virem, mas só que cada um deles, eles têm o seu serviço, cada um deles tem o trabalho, cada um deles ama o seu país, cada um ama a sua pátria, né? Então é difícil. E mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele não perde a esperança. Ми співаємо тут у Бразилії, що Україна не умре. Україна не умре, бо тут в Пруденtópolis наше місце чекає на вас, українців. O que significa? Significa que aqui em Prudentópolis o povo está de braços abertos para acolher todo o povo ucraniano, e como canta o hino da Ucrânia, que diz assim: a Ucrânia não morrerá, jamais a Ucrânia morre. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!